Bem-vindos à Câmara Municipal do Recife. Daremos início agora a esta reunião solene, que homenageia os vereadores integrantes da Câmara Constituinte da cidade, pela passagem dos 30 anos de instalação da comissão que elaborou a Lei Orgânica do Recife. Neste momento, convidamos o presidente da Câmara Municipal do Recife, o excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, para que tome lugar à mesa e conduza esta reunião solene. O presidente da Câmara Municipal do Recife, Eduardo Marques, ele tomará assento à mesa e conduzirá esta reunião solene. Convidamos também para compor a mesa diretora dos trabalhos o excelentíssimo senhor vereador, presidente da Lei Orgânica e homenageado, José Neves Filho. O senhor Gustavo Krause, relator da Lei Orgânica e, neste ato, representando todos os homenageados desta solenidade. A excelentíssima senhora deputada estadual Priscila Krause, neste ato, representando a Assembleia Legislativa de Pernambuco. A senhora Geralda Farias, ex-vereadora e também homenageada. O senhor Rafael de Menezes, ex-vereador e homenageado. O senhor Romildo Gomes, ex-presidente da Câmara Municipal do Recife e homenageado. O senhor Gustavo Krause, relator da Lei Orgânica, e neste ato representando todos os homenageados desta solene. Com a formação da mesa diretora, nós convidamos a todos os presentes que puderem, para que, em sinal de respeito, fiquem de pé e possamos ouvir e acompanhar o hino nacional do Brasil.
Podem sentar. O presidente desta casa, o vereador Eduardo Marques, dará continuidade à solenidade. Senhoras e senhores, bom dia. É com muita alegria e satisfação que tenho a honra de avisar que o hino nacional brasileiro foi executado pela Banda da Polícia Militar de Pernambuco. Muito obrigado. Com muita satisfação, neste momento, convido o excelentíssimo senhor vereador Antônio Luiz Neto, neste ato representando os vereadores dessa legislatura, para que ocupe a tribuna e faça o seu discurso. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Recife, vereador Eduardo Marques, excelentíssimo senhor presidente da Comissão da Lei Orgânica, há 30 anos atrás, vereador José Neves Filho, excelentíssimo senhor vereador Gustavo Krause, relator da Lei Orgânica do município do Recife, homenageado desta tarde, a exemplo dos demais colegas, excelentíssima senhora deputada estadual, ex-vereadora Priscila Krause, neste ato representando a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, excelentíssima senhora vereadora Geralda Farias, também homenageada, excelentíssimo senhor vereador Rafael de Menezes,
integrante desta mesa, também homenageado, excelentíssimo senhor vereador Romildo Gomes, ex-presidente desta casa, também homenageado. Senhores vereadores, senhores convidados, minhas senhoras, meus senhores. Cidade de sonhos e realizações, o Recife traduz na sua sombra o reflexo de cada um de nós, da sua própria história. Ninguém escapa da sua própria sombra. No Recife, nos seus 5 rios, Bibiribe, Capibaribe, Jiquiá, Tigipió, Jaboatão, 5 rios. Outros há. No mar, nas suas águas, há uma permanente busca de igualdade. O Mucambo e o Arranha-Céu encontram-se com seus espelhos nas suas sombras. Tecida de claridade, Recife sonha ao luar. Lendária e heróica cidade plantada à beira do mar. Esta cidade toma iniciativa através dos representantes do seu povo, dos atuais vereadores, dos exercentes desta legislatura, de homenagear aqueles que, há 30 anos atrás, tiveram a incumbência de fazerem a lei maior do Recife, a lei da participação. No dizer do vereador José Neves, presidente da Câmara Constituinte, a cidade é uma notável criação do gênio humano. Foi feita para servir ao homem, à sua imagem e semelhança. A cidade é um lugar para viver bem. Foi feita para abrigar o cidadão, livre e solidário. A lei orgânica é uma proposta de liberdade e de justiça. Foi feita para todos, de um mesmo tempo, de todo o tempo. Esta é a lei participação. Foi feita pela vontade democrática, com o povo, para o povo e pelo Recife. Eu não sei se as pessoas têm conhecimento, mas nós que estamos já há algum tempo nesta casa, eu, o vereador Carlos Gueiros, o próprio presidente Eduardo Marques, temos tido a oportunidade de, muitas vezes, Fred, muitas vezes, recebermos comissões de vereadores de outros estados da federação, de cidades de todo o interior de Pernambuco e do Nordeste, de capitais do país, buscando informações sobre a lei orgânica da cidade do Recife, buscando o formato encontrado pelos nossos constituintes municipais há 30 anos atrás para elaborar a Carta Maior
da gestão dessa cidade. O Estado ele existe exatamente em razão da necessidade que o homem encontrou para se organizar e buscar uma convivência em comum, pacífica, e que lhe dê as condições mínimas para que ele possa viver bem na interação com a natureza. Na verdade, o Estado é a formalização do espaço geográfico. E para que esse Estado exista, é necessário uma organização. E para que essa organização exista, são necessárias leis. Quando essas leis existem e funcionam bem, o Estado faz as pessoas viverem de forma pacífica e justa. Quando essas leis existem e são bem elaboradas, e são bem praticadas, e são bem administradas, o Estado passa a funcionar de forma civilizatória e permite que as pessoas se sintam bem representadas e permitem que as pessoas vivam bem. Ulisses Guimarães, quando, do seu discurso, entregando ao país aquela que ele chamou de Constituição Cidadã, ele expressou algumas opiniões suas, ele que era um homem muito ilustrado, muito preparado, e que trazia consigo a síntese de muitos anos de vida pública na busca de democracia. E ele dizia naquela ocasião: ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes no discurso do presidente. Dizia ele: no Brasil, desde o Império, o Estado ultraja a geografia. Espantoso despautério. O Estado contra o país. Quando o país é a geografia, a base física da nação, portanto, o Estado. É elementar. Não existe Estado sem país, nem país sem geografia. Esta antinomia é fator do nosso atraso e de muitos de nossos problemas, pois somos um arquipélago social, econômico, ambiental e de costumes, não uma ilha. A federação é a unidade na desigualdade, é a coesão pela autonomia das províncias, comprimidas pelo centralismo. Há um perigo de serem empurradas para a secessão. É a irmandade entre as regiões, para que não se rompa o elo. As mais prósperas devem colaborar com as menos desenvolvidas. Enquanto houver Norte e Nordeste fracos, não haverá na União Estado forte, pois fraco é o Brasil. As necessidades básicas do homem estão nos estados e nos municípios. Neles deve estar o dinheiro para atendê-las. A federação é a governabilidade. A governabilidade da nação passa pela governabilidade dos estados e dos municípios. O desgoverno, filho da penúria de recursos,
acende a ira popular, que invade primeiro passos municipais, arranca as grades dos palácios e acabará chegando à rampa do Palácio do Planalto. Terminou Ulisses Guimarães. Termina as palavras com que comecei esta fala. A nação deve mudar. A nação deve mudar. A nação deve mudar. Senhoras e senhores vereadores, eu fiz muita questão de fazer estas colocações e lembrar a fala de Ulisses Guimarães e a fala do vereador José Neves, porque se esta nação não teve rompimentos maiores institucionais, foi porque nós tivemos a competência extraordinária dos constituintes de 88. Foi porque nós tivemos uma Constituição elaborada com olho na cidadania, na sociedade, no cidadão. Foi porque nós tivemos uma Constituinte que elaborou uma Constituição tentando fazer esse país mudar. O país e a sociedade, o Estado, é uma dinâmica permanente. Claro que nós, todos do Brasil, temos as nossas queixas, vimos as queixas do país nas ruas, continuamos vendo, mas celebrar a Constituição do Recife, a sua lei orgânica, diante de uma Câmara tão plena quanto a que foi eleita pelo povo do Recife para este fim, é para todos nós que hoje estamos integrando a Câmara Municipal do Recife uma honra muito grande e uma obrigação a ser cumprida. Esta lei orgânica que aqui está foi elaborada por pessoas extremamente competentes, por pessoas que souberam pesquisar, que souberam ir à alma do Recife e às suas circunstâncias para elaborar uma carta que deveria ser seguida para permitir que o povo do Recife tivesse um norte a seguir de melhoramentos, um norte a seguir de elaboração de leis de planejamento que lhe permitisse o desenvolvimento urbano e que lhe permitisse evitar que muitos males que ocorreram em outras capitais ocorressem no Recife. Se nós temos hoje uma cidade com os seus morros, com seus alagados extremamente urbanizados, se nós temos uma cidade que tem plano diretor bem posto, bem feito, revisado, se nós temos hoje uma lei orgânica que já sofreu 2 revisões, nós devemos àqueles que aqui estiveram há 30 anos atrás para, com suas competências, estabelecer uma lei que permitiu ao Recife desenvolver-se de forma a honrar sua própria história. Esta cidade é o espelho de uma região. Esta cidade é o polo de uma região. O Recife é a síntese das aspirações de uma região. E estes corajosos vereadores que aqui estão hoje, aqueles que infelizmente já não podem mais estar entre nós, cumpriram a sua missão de forma extraordinária. Permitiram ao Recife ter uma lei orgânica extremamente técnica. Permitiram ao Recife ter uma lei orgânica que espelhou a Constituição Cidadã e que foi além dos limites estabelecidos por aquela Constituição, na verdade,
porque encarnou o espírito de uma cidade em constante abolição e que busca fazer justiça social para continuar liderando as aspirações de todo o Nordeste. De forma que, senhor presidente, quando os nossos constituintes municipais elaboraram esta lei orgânica, eles disseram que nós, representantes do povo recifense, investidos em poderes outorgados pela Constituição da República Federativa do Brasil e legitimados pela vontade popular, afirmando o propósito de favorecer o progresso econômico e cultural, estabelecer as bases de uma democracia participativa, proteger e estimular a prática da cidadania, sob o fundamento dos ideais de liberdade e justiça social, em consonância com a construção do Estado de Direito e de uma cidade solidária e humana, decretamos e promulgamos, sob a proteção de Deus, esta lei orgânica. Eles cumpriram com sua obrigação. O Recife permanece, doutor Krause, meu caro Zé Neves, senhores vereadores, clamando por mudanças. E a lei orgânica que os senhores elaboraram clama por mudanças, vereador Gueiros. Por essa razão, meu caro vereador Carlos Gueiros, em muitas ocasiões nós conversamos, eu e o presidente, Vossa Excelência, sobre a necessidade, vereador Chico Kiko, Aderaldo, de nós continuarmos insistindo nessas mudanças. Essa cidade não pode parar. Esse legislativo, meu caro Fred, não pode se acomodar. Cabe a ele ser a caixa de ressonância do povo do Recife com os seus reclamos. Nós vivemos, sim, uma grande crise. Uma crise que só não foi ao institucional, porque nós temos uma Constituição Federal da melhor qualidade, muito bem elaborada, Deminha, preparada para os tormentos que esse país passou nos últimos 12, 15 anos. E nós, no Recife, continuamos vivendo as mesmas dificuldades, as muitas dificuldades, as novas dificuldades que fazem, às vezes, a sombra de um arranha-céu e de um mucambo não se parecerem idênticas. Mas a cidade não vai permitir, Aderaldo. Você, na beira do Capibaribe, no Caiara, quando olha o arranha-céu do outro lado do rio, sendo refletido nas suas águas, você enxerga da mesma forma a sombra de um mucambo do lado do Detran. A nossa obrigação é buscar, como foi posto na lei orgânica por estes ilustres pernambucanos e recifenses, representantes do povo, buscar com que a questão da habitação, Cadoca, continue sendo combatida bravamente. Em cada capítulo formulado por estes homens, o Recife avançou. Avançou muito. E nós não podíamos nunca, João Paulo, deixar de agradecer a vocês. Que belo trabalho. Que bela carta de recomendações, de obrigações, que só quem não cumpre é quem não quer, Chico Kiko. Portanto, senhores vereadores, o meu pronunciamento é um pronunciamento de aplausos, é um pronunciamento de gratidão, mas é também, Cadoca, querido irmão Vicente André Gomes, querido Sérgio Magalhães, queridos todos, é também uma recomendação para que nós não cruzemos os braços diante da hipertrofia do Executivo, que é um fato natural, que não é só pernambucano, que não é só recifense, que não é só brasileiro, é mundial. É um pós-guerra que trouxe essa hipertrofia do Executivo. Mas é necessário que as câmaras municipais, que as assembleias legislativas,
que o Congresso Nacional reacenda a chama da necessidade de fazer com que a legislação e as ações do Executivo, legislação do próprio Poder Legislativo e as ações do próprio Executivo voltem a se aproximar das necessidades e da modernidade que esse país clama. Eu quero encerrar as minhas palavras dizendo aos senhores que muitas vezes, nos nossos debates, os senhores são citados. Muitas vezes os senhores são reconhecidos. Muitas vezes os senhores são aplaudidos, porque o Recife continua vivendo desta lei permanente, que nós, por obrigação, já revisamos 2 vezes, estamos a caminho de uma 3ª revisão, e que certamente é a lei que consegue fazer espelho às necessidades do nosso povo, que, na verdade, termina por representar todo o povo do interior de Pernambuco. O Recife, assim, é formado por migrantes tão bem recebidos, e um grande exemplo, que eu vou citar como exemplo, me sinto na obrigação de fazê-lo, é o doutor Augusto Lucena, que era vereador constituinte, tão bem representado pela maior da Avenida Caxangá, o nosso Augusto Lucena, que veio da Paraíba para dar brilho ao Recife, para fazer pelo Recife. Minhas senhoras, meus senhores, eu encerro as minhas palavras dizendo que poder saudar tão ilustres representantes do povo, permanentes representantes do povo, nunca deixaram de ser representantes do povo, continuam espalhados por essa cidade, fazendo por essa cidade, uns na Assembleia, outros nas secretarias de Estado, o exemplo de João Braga, que aqui acaba de chegar, grande secretário, grande homem público, de marcas fortes na gestão dessa cidade, continua fazendo suas marcas. O nosso querido André Campos, que com a sua habilidade tem prestado um grande serviço ao Recife. Pois é, e não tem quem dê jeito nesse nível dessa cidade, né? De maneira que eu encerro as minhas palavras, senhor presidente, honrado por poder me dirigir a tão grandes representantes do povo do Recife, exemplos, meu caro professor, para todos nós, querido Santana, que estamos tendo a oportunidade de servir esse povo, meu caro Cláudio Borba, que estamos, Murilo, nos permitindo, Augusto, estar diante de um povo que clama por justiça, clama por ação, mas que também sabe aplaudir aqueles que trabalham por ela. Meus parabéns para todos vocês e muito obrigado em nome do povo do Recife. Neste momento, com muita alegria, registro as presenças dos excelentíssimos senhores vereadores do Recife, Aderaldo Pinto, Carlos Gueiros, Chico Kiko e Samuel Salazar. Neste momento, tenho a honra de convidar o primeiro vice-presidente desta casa, o vereador Carlos Gueiros, para que ocupe a presidência dos trabalhos dessa manhã. Cumprimentando a todos que aqui se encontram
Convido a jornalista Eden Pereira para que faça a chamada dos homenageados, ao tempo em que convido Sua Excelência o vereador Eduardo Marques, presidente deste poder, e, obviamente, representando a comissão executiva, para que se poste no ponto em que vai ser feita a entrega de um diploma a cada um dos ex-vereadores que fizeram parte da comissão constituinte da cidade do Recife. Convidamos o senhor Alfeu Cesse Neto, em memória. O senhor André Campos. Senhor André de Paula. Senhor Antônio Santana. Senhor Aristófanes de Andrade, em memória, neste ato representado por seu neto, senhor Paulo André Rabelo. Senhor Augusto Costa. Senhor Augusto Lucena, em memória, neste ato, representado por sua esposa, senhora Ieda Lucena. Senhor Byron Sarinho, em memória, neste ato sendo representado por sua filha, senhora Cecília Sarinho. Senhor Carlos Eduardo. Cadoca. Senhor Cláudio Borba.
Senhor Eclésio Menezes. Senhor Fred Oliveira. Senhora Geralda Farias. Senhor Gustavo Krause. Senhor Romero Lacerda. Senhor João Braga. Senhor João Paulo. Senhor José Carolino. Senhor José Neves Filho. Senhor Liberato Costa Júnior, em memória. Neste ato, representado por sua neta, Terejan Gonzaga. Senhor Manuel Gilberto. Senhor Mauro Godoy. Senhor Miguel Batista, em memória. Neste ato, representado por seu filho, o senhor Miguel Batista Filho. Senhor Murilo Mendonça. Senhor Nilton Carneiro Filho, em memória. Senhor Otávio Augusto. Senhor Rafael de Menezes.
Senhor Renildo Calheiros. Senhor Rivaldo Alain, in memoriam. Senhor Romildo Gomes. Senhor Romário Dias. Senhor Sérgio Magalhães. Senhor Silvio Amorim. Senhor Vicente André Gomes. Senhor Valdemar Borges. Senhor Valdomiro Ferreira, in memoriam. Senhor presidente, esta é a relação em que consta 36 ex-vereadores do Recife que compuseram a Câmara Constituinte da cidade. Com os nossos agradecimentos, convido o presidente Eduardo Marques para retomar a direção dos trabalhos. Com muita satisfação nesse momento, em nome de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife, do povo recifense, tenho a honra de convidar o senhor Gustavo Krause, neste ato representando todos os vereadores que fizeram parte da instalação da Câmara Constituinte da cidade do Recife, para que ocupe a tribuna e faça as suas colocações. Bom dia. Eu solicito, senhor presidente, que faça 1 minuto de silêncio. Em homenagem aos nossos companheiros que não estão presentes. Defiro o pedido de Vossa Excelência e convido a todos para de pé. Façamos esse minuto de silêncio.
Eu vou saudar o presidente e, na pessoa do presidente, eu queria que essa saudação simbolizasse uma referência a todos os vereadores, aos ex-vereadores, aos membros da mesa, né, e aos representados, aos convidados que aqui estão, que são representados dentro desta Câmara como um instrumento da democracia representativa. Mas eu gostaria de fazer 4 menções especiais. A primeira menção é ao elo entre a lei orgânica de 30 anos, de 29 anos, 30 anos passados, de 80, e a atual, que é o vereador Vicente André Gomes, que esteve presente conosco e foi revisor da lei orgânica. Eu queria fazer uma referência a Geralda Farias, pelo que ela simboliza do ponto de vista da representação da mulher. Não é a mulher no parlamento, é no papel histórico da mulher, nas lutas políticas que o mundo hoje presencia uma revolução silenciosa chamada uma revolução feminina. Então, eu faço uma saudação especial a Geralda Farias em nome da mulher. Eu queria fazer 2 saudações. Elas são distintas, mas elas se encontram num simbolismo notável. Eles, para mim, são exatamente com certeza, o que eu queria continuar sendo na minha vida, que era os 2, de professor. Mas eu gostaria de fazer uma referência a um dos maiores idealistas da educação neste país, Rafael Menezes. E ao meu querido professor Antônio Alves. Professor, eu fazia de conta que ensinava história, ele ensinava de verdade. E a maior prova são os meus filhos que foram. Bom, dito isso, eu quero dizer que quando Fred Oliveira, Zé Neves e o meu amigo André Campos comunicou que ia haver esse evento e disse que me distinguiram com a oportunidade de falar, eu senti o que um determinado poeta disse. Eu senti a mão pesada do tempo. Mas essa mão não foi tão pesada como poderia ser. A mão pesada do tempo é quando ela começa a ser medida em décadas, ou quando a gente, não é, Geraldo, a gente conversava um pouco sobre isso, a gente começa a esquecer as coisas. Essa mão foi leve, porque ela me fez reeditar e hoje reviver os dias mais felizes de minha vida política. Foi aqui, nesta casa. Eu tive muitos dias felizes, mas os dias mais felizes que eu tive foi aqui nesta casa. Então, isso foi um lado da leveza da mão no tempo. Pesada, por motivos óbvios, mais leve, inclusive pela possibilidade desse encontro, que é alegre. Né? A emoção da lembrança é uma emoção alegre. Não é? Amanhã o Liberato faria quantos anos? Eu disse o quê? Eu disse o quê? Então, a figura exemplar, a figura síntese do Recife e dessa casa. Mas eu gostaria de utilizar o tempo disponível, e espero ser, vou tentar ser o mais sintético possível, para explicar um pouco às pessoas que aqui estão, que aqui vieram e que nos distinguiram, até porque os vereadores sabem muito bem disso, o que é a vida parlamentar. Eu vou dizer isso em poucas palavras. E faço questão de falar sobre a vida parlamentar, sobre o parlamento e o poder legislativo, porque não faltam vozes insidiosas e pérfidas para detratar um dos pilares da democracia representativa, que é o parlamento.
nas suas grandezas e nas suas misérias, como existe em todas as instituições. Então, é preciso entender uma coisa muito simples, e que eu aprendi aqui nesta casa, chegando com alguns títulos de ex. Eu, quando atravessei aquela porta, eu deixei arquivado o pronome pessoal eu. E assumi outro pronome, nós. Isso é um nós institucional. Aqui, na Casa Legislativa, na Câmara de Vereadores, no Congresso Nacional, não há lugar para personalismos. Não há lugar para voluntarismos. Não há lugar para o exercício de supostas superioridades intelectuais. Aqui cada um carrega, como representante Antônio Luiz Neto, e eu aproveito para agradecer as suas palavras generosas e bem postas, cada um carrega um pouco da sabedoria que bebe lá na base, junto ao povo. Então, eu digo que a experiência parlamentar é belíssima. O poder é mais lento, mas é assim, da democracia representativa, e esse é um dos grandes dilemas do mundo atual, é que se precisam de respostas muito rápidas. E o parlamento, na sua sabedoria, não tem respostas rápidas, tem respostas sábias, consistentes a serem dadas. E como relator, aí eu aprendi mais a lição profunda, meu querido João Braga, uma lição profunda como relator, coisa difícil. Eu aprendi que o relator é tão somente um operário do entendimento. Um operário, João Paulo, você sabe o que é isso? Um operário do entendimento. E, se possível, um artesão da palavra. Por quê? Não adianta ser o operário do entendimento se você não consegue, e se não consegue traduzir isso aí. Portanto, isto que está aqui é uma obra coletiva. Eu sou apenas, e eles distinguiram, porque distinguiram naquela época e continuaram distinguindo, eu sou apenas a voz de uma obra coletiva. Por isso que ela é duradoura. E a lei orgânica? Aqui veio a lei orgânica. Por que aconteceu a lei orgânica? Porque não existia antes uma lei orgânica. Simples. Foi referido aqui. E aqui está, no artigo 1º da Constituição Federal, não vou ler todo, porque todo mundo sabe, que diz que o Brasil é uma república federativa formada pela união indissolúvel da União, Estados e municípios. Essa é a diferença das outras constituições. Com a Constituição de 89, o município passou um ente do Pacto Federativo, que, por favor, agora estão falando em Pacto Federativo, porque a Federação Brasileira é uma federação de marré-marré. É uma brincadeira. E agora está se falando, apesar de toda a conturbação, está se falando numa coisa e que eu, a vida inteira, idealizei, que é fazer com que a nação comece onde ela começa. Onde é? No município, na casa, no bairro, no poder local, minha gente. No poder local. E aí o artigo 29 diz assim, o município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos. Então, forçando um pouco a barra, a lei orgânica é uma constituiçãozinha municipal. Essa constituiçãozinha, Zé Neves, eu estou dizendo com a maior humildade, mas ela é a lei orgânica. Ela, como lei orgânica, ela é orgânica, mas ela teria, não é, por consequência, reger aquilo que se transformou no ente jurídico positivo que foi o município. Deixou de ser uma entidade abstrata e passou a ser isso. Muito bem. Então, nós temos o que é muito raro, é o chamado federalismo trino, de 3 entidades, na teoria. Na prática, eu espero que se evolua para isso. A lei orgânica, no plano maior, no plano da história política, a lei orgânica ela se insere na história do constitucionalismo. O que é o constitucionalismo? É a vitória do Estado democrático de direito, é a vitória do governo das leis frente ao governo dos homens. Isso aconteceu ao longo de
todo um processo histórico, com as revoluções, não é, que mudaram a face e a evolução política no mundo. Então, a lei orgânica, ela completa o quê? Ela completa uma transição democrática, que aqui foi tão bem falado, se completa com a Constituição de 88, com a eleição presidencial, e se completa com a lei orgânica de cada município. Isso é o que completa uma transição, o que não foi fácil. A transição de um regime militar para um regime civil foi feito com muita dificuldade, foi feito com muita habilidade, foi uma construção da sociedade política brasileira e da sociedade brasileira. Ela não veio de dentro do parlamento para fora, ela veio também de fora para dentro do parlamento. Então, a lei orgânica é um elemento desse grande movimento histórico que transformou o poder absoluto dos reis num poder submetido ao primado da lei. A lei que emana dos parlamentos. Então, isso também é uma lei orgânica. E ela estabelece uma série de mecanismos para o exercício do mandato de representação parlamentar. Agora eu vou falar sobre uma coisa que já foi falada aqui, mas eu não posso deixar de falar, que é a base territorial sobre a qual a lei orgânica regula, que é o município. Aí, meu amigo, é uma casa de paixão. Eu sou um localista, um municipalista apaixonado. Por quê? Porque foi no município, foi no bairro, foi saindo da prefeitura, saindo como vereador, que eu pude ter algumas lições que vou referir aqui rapidamente. Aqui no município, isso já foi dito, mas nunca é demais repetir, o mundo real acontece. O mais é abstração, é ficção. O mundo real acontece. Eu digo sempre, e digo isso muito a Priscila, Priscila, no poder local, no exercício da vereança, a necessidade tem cara de gente. Quando se fala em subnutrição para um governador, para um ministro, geralmente se leva para ele um relatório, e esse relatório tem números, que são coisas assim que se exerce. Não, no caso do vereador e do prefeito, não. Quando se fala em nutrição, tem um cara batendo na porta dele, dizendo, eu estou com fome. Eu estou com fome. É a única autoridade em que o cidadão pega pela mão e diz assim, prefeito, venha ver, ou vereador, olha como está a minha rua, olha o lixo como é que está. Olha, está faltando o bico de luz. O município ensina aos políticos, ou a quem quiser representá-los, ou a quem quiser conviver com o munícipe, ele exatamente ensina a hierarquia exata das necessidades sociais. Me permito contar uma pequena história que aconteceu comigo quando eu era prefeito, fui ao Alto da Esperança. Cheguei lá no Alto da Esperança, era às 4 da tarde, e estavam fazendo as obras de canaleta, muro de arrimo, aquela coisa toda, e eu era muito agoniado para ficar na prefeitura, e eu ia ver. Quando eu cheguei lá, uma senhora me chamou, eu disse, como vai, minha comadre? Ela disse, tudo bem. Não tinha ninguém, eu, o secretário da área e o pessoal trabalhando. Dia de semana comum. Aí ela disse assim para mim, prefeito, tá tudo bem, o senhor está fazendo as escadarias, essa coisa ajuda muita gente, né? Porque quando chove para descer aqui é difícil. Agora, aí ela pegou assim e disse, olha aqui para minhas pernas, eu tenho varizes muito fortes, eu sofro disso. Então, essa escadinha que o senhor está fazendo assim, vai piorar o meu problema. Por que o senhor não faz uma escada assim? Uma escada rampada. Eu chamei o engenheiro e disse, pode fazer assim? Pode, mas vai custar mais. Não, não vai custar mais. Ela é quem vai usar. Ela é quem sabe. Ela é a engenheira da vida dela. Então é ela. A intenção do governo, não vou falar na minha, era a melhor possível.
Estava fazendo o que estava pedido, mas tem que ouvir a sabedoria convencional, tem que ouvir a sabedoria popular. É só isso. Ela disse exatamente o que eu chamo de hierarquia das necessidades sociais. A outra coisa que o espaço municipal me ensinou, foi que e aí todos que foram gestores municipais, aqui, todos que tiveram uma passagem também no legislativo e no executivo, sabe que só no plano municipal é possível se fazer soluções criativas que atendam as pessoas, sejam simples e baratas. Por favor, não inventem, não inventem. Eu me lembro que chegava em determinados lugares e o problema era resolvido com um chafariz, com um saneamento simplificado. Não precisa coisas grandes, precisam de grandes coisas. E essas grandes coisas são as que atendem de maneira barata. Acaba com o monumentalismo, acaba com esta imbecilidade política de querer ter o maior estádio do mundo e um futebol que leva 7-1 da Alemanha. Tá certo? Que maior? Não é maior de coisa nenhuma. Acaba com isso, vai para o simples, vai para o barato e vai resolver a questão. Isso foi uma escola. A minha passagem por aqui, pela vida pública, outras posições foram muito fascinantes, mas eu aprendi isso. Dessa grande escola da vida, foi aprendida por isso e por isto aqui. Portanto, a lei orgânica é o elemento constitutivo do constitucionalismo. Ela dá feição concreta jurídico-positiva ao município. O município é esse ser vivo, em ebulição, e que levou com que as leis orgânicas consolidassem o processo de transição democrática. Eu pergunto a vocês todos que são da minha geração, eu tenho inveja de Cadoca, porque ele continua com a mesma cabeleira. Eu já perdi todos os meus cabelos. E ele continua. Na Faculdade de Direito de 1964. Estava ele, um ano mais velho que eu, um ano na faculdade. Não, por aqui a gente fica. E com o mesmo cabelinho assim de lado, eu olho para ele, que incrível. Mas essa geração que está aqui tem um testemunho a dar. A nossa democracia, que era uma plantinha tenra, não existe democracia mais testada no mundo do que a democracia brasileira. Porque não há caso no mundo de uma geração ter visto 2 impeachments. E ver um presidente que representava uma síntese de solução política, ter uma suposta diverticulite e morrer. Morreu. E nem por isso houve ruptura do processo democrático. Vimos isso. Estamos vendo essas tensões, estas fricções. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Engana-se quem imagina que no horizonte aqui, acolá, haverá uma saída que não seja uma saída institucional e democrática. Não há possibilidade, zero de possibilidade. A nossa democracia é a democracia mais testada do mundo e mesmo diante da crise das democracias liberais clássicas, mesmo diante de uma autocracia que se manifesta em várias regiões do mundo. Não, nunca houve tanta... Ontem, ou é hoje, 900 milhões de eleitores na Índia vão escolher os seus representantes. 900 milhões de pessoas, são 22 línguas e centenas de dialetos. 1.800 partidos. Vai acontecer, é assim mesmo. Mas a gente tem angústias e ansiedades, porque o nosso tempo de vida não é o tempo histórico é outra coisa. E as democracias, elas existem para o tempo histórico. Bom, agora para concluir, eu vou, aí me desculpem, e eu peço desculpa, eu vou dar alguns exemplos
do que esses cidadãos que estão aí tiveram a ousadia de fazer na lei orgânica. Primeiro, sobre a valorização da cidadania e a participação popular. Se fala muito nisso. Isso está no artigo 5º da nossa... Nós sabemos que a democracia é representativa, sabemos que existe o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, mas o legislador da lei orgânica, no artigo 65, eu vou citar o artigo 66, diz assim, ó, o processo de participação será exercido através do seguinte instrumento: plebiscito, referendo, iniciativa popular, conselho de cidadãos. Se fizeram ou não fizeram, não sei. Mas está aí, atenção, senhores, aqui, ó, o conselho. A tribuna popular, eu tinha aqui vereador que tremia de raiva. Mas a tribuna popular tem que ser eleito. Não, rapaz. Essas duas coisas podem combinar. Está aqui. A tribuna, lá, 30 anos passados. Está aí, quer dizer, e cidadãos tiveram essa ousadia de olhar para o seu mandato de representação popular. Não, vamos enfrentar. Não é enfrentar, é colocar um elemento adicional na questão da participação. A democracia nasceu direta na Grécia, mas como é que você vai fazer uma democracia na Índia que tem 900 milhões de habitantes? 900 milhões de eleitores. Nós temos mais de 100 milhões de eleitores. Como? A democracia representativa tem que ser mitigada por processos, e aqui está aqui, Tribuna Popular, conselhos e câmaras setoriais institucionais, audiências públicas na Câmara Municipal. É claro que hoje o nosso André Campos deve viver louco com isso, que o meu querido amigo, o secretário Braga, eu imagino, o doutor Renildo Calheiros, que está chegando agora, grande lateral esquerdo, um pouco fora do peso, mas ele... E terminou, e ele disse, a campanha dele foi assim, eu vou ser eleito, porque eu vou perseguir, eu vou ir atrás desse Gustavo Cláudio, que é um agente do mal. Aí chegou, na primeira pelada que a gente tomou, ficamos amigos até hoje, meu amigo. Até hoje. Essa coisa da camaradagem parlamentar, é isso. O cara diz, Vossa Excelência é um filho da puta, não pode discutir. Aí depois estão abraçados, é assim. Se chama de Vossa, se qualifica como Vossa Excelência, e de repente a senhora mãezinha dele lá está afetada. Calma, esse ambiente morreu aqui, acabou aqui. Agora imagina se eu fosse acreditar no que ele disse na campanha. Nunca, porque não é possível, isso faz parte do jogo. Bom, segunda coisa que os senhores fizeram, fala-se muito hoje em gestão transparente. Claro, a transparência é uma das virtudes da democracia, pois isso está no artigo 67, 68 e 69. Está aqui. A Câmara editará, no artigo 67, peraí, artigo 63. Só um pouquinho que eu encontro aqui rápido, que eu marquei. Será assegurado aos cidadãos amplo acesso às informações relativas à ação da administração pública municipal, conforme regulamentado em lei. Está aqui o capítulo do processo de democratização de informações. Quer dizer, eu quero novidade. Está aqui. Basta cumprir aqui. E tem que fazer o portal. E tem que botar as informações no portal. E não dá para esconder nada. Esconder é pior. Vai justificar uma coisa muito ruim, que é a criminalização da política. Não há nada pior do que isso. Então está aqui. Há 30 anos, do capítulo do processo de da gestão transparente, da democratização das informações. 67 está aqui. E outra coisa, que também os senhores colocaram numa espécie de antevisão, que é um capítulo assim, do processo de cooperação intergovernamental e intermunicipal.
Isso tem um espírito, que é um espírito amplo, não só pragmático, como conceitual, filosófico, de que os municípios, meu caro Romildo, e os estados se consorciem. Não precisa mandar projeto para a Assembleia Legislativa, mas mande, não tem problema nenhum, ou para quê? Mas tem que se ajustar, porque as cidades transformaram-se em megalópolis, e que os problemas ficaram muito grandes, e eles precisam de que haja esse associativismo do ponto de vista político, e exista esta visão ampla de que os problemas são comuns, as soluções têm que ser comuns. Está aqui, no processo de cooperação intergovernamental e intermunicipal. Finalmente, para concluir, os senhores conhecem muito bem, aqui, artigo 103. Hoje, uma lei de 2001, que é a Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade, 2001. Pois aqui, no artigo 103, estão as definições de 15 políticas públicas municipais. O conceito e conceitos que se anteciparam, inclusive políticas sobre o meio ambiente. Está aqui. Eu fui voto vencido nisso, faço questão de dizer, porque eu acho que não devia, quer dizer, e eu discordo aí também da Constituição Federal, quando diz a saúde é um bem de todos e um direito. É mentira, não é não. Não é porque não está acontecendo, devia ser. E não precisaria o legislador constitucional mandar dizer isso ao Executivo, ou à nação, não precisa. Mas está lá, é bom, é bonito, vai se exercer, mas não, eu acho, mas chegamos aqui ao consenso de que nós tínhamos que mandar para o Executivo diretrizes relativas a 15 políticas municipais que eu não vou revelar. Bom, isso foi um trabalho exaustivo, um trabalho compartilhado, como eu já disse, uma obra coletiva. E eu quero dizer a vocês que 30 anos depois, eu posso repetir as palavras que o relatório da Lei Orgânica concluiu. Nós tomamos de enfio essas palavras, onde ele diz assim: se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Se nada fizemos, nós tivemos a intenção da semente. Muito obrigado. Peço. Eu pediria ao presidente que houvesse se rompesse um pouco o protocolo. O protocolo foi feito para ser rompido. Então, presidente, eu vou solicitar que o presidente, que ajudou demais, enérgico, esse seu temperamento inquieto, ele foi muito responsável pela capacidade de articulação em ponto desse trabalho. E eu gostaria que ele fizesse a chamada de todos os vereadores e que nós respondêssemos coletivamente a cada um dos nomes chamados. Eu defiro o pedido de Vossa Excelência e, quebrando o protocolo, passo a palavra para o vereador, ex-vereador e querido amigo. Vamos ficar em pé, que vai ser mais bonito. A tropa vai responder. Eu vou devolver há 29 anos atrás, porque a gente está comemorando a instalação.
Para o ano eu quero outra festa dessa, que é a promulgação. A turma é festeira, Eu quero devolver e repetir o ato do Santa Isabel. Exatamente. Então, eu devolvo ao relator para que faça a chamada. José Cavalcante Neves Filho. Presente. Eclésio Menezes de Lima. Presente. Cláudio Antônio Delgado de Bora Carvalho. Presente. Alfeus Rosa Cessi Neto. Presente. José Carolino Correia de Oliveira Andrade. Presente. Gustavo Carlos Gonçalves Sobrinho. Presente. André Carlos Alves de Paula Filho. Presente. André Wilson Queiroz de Queiroz Campos. Presente. Antônio de Lima Santana. Presente. Antônio Rafael de Menezes. Presente. Antônio Carlos Diniz, Augusto Carlos Diniz Costa. Presente. Augusto da Silva Lucena. Presente. Barão de Paula Travassos Sarinho. Presente. Carlos Eduardo Sintra da Costa Pereira. Presente. Carlos Frederico Gomes Fred Oliveira. Presente. Homero de Moura Lacerda de Melo. Presente. João Batista Meira Braga. Presente. João Paulo Lima e Silva. Presente. Liberato Pereira da Costa Júnior. Presente. Manuel Gilberto Silveira de Holanda Cavalcante. Presente. Maria Geralda Heráclito do Rego Farias. Presente. Mauro Ribeiro de Godoy. Presente. Miguel Batista Miguelzinho. Presente. Murilo Vitoriano de Mendonça. Presente. Nilton Carneiro Filho. Presente. Otávio Augusto Cavalcante. Presente. Renildo Vasconcelos Calheiros. Presente. Ricardo Sérgio de Magalhães Melo. Presente. Rivaldo Além Ferreira Teixeira. Presente. Romário de Castro Dias Pereira. Presente. Romildo José Ferreira Gomes Filho. Presente. Silvio Tavares de Amorim. Presente. Vicente Manuel Leite André Gomes. Vicente. Valdemar Alberto Borges Rodrigues Neto. Presente. Valdomiro Ferreira da Silva. Presente. Terminado. Muito obrigado. Senhoras e senhores, tomado de forte emoção e uma imensurável honra, realizamos no dia de hoje a solene celebração de tão importante ato deste poder para a consolidação do marco legal da cidade do Recife, em homenagem às suas mais profundas libertárias, qual seja a inauguração do ciclo legislativo que culminou na aprovação da primeira lei orgânica desta heróica cidade. Recife, através dos anos, foi protagonista em diversas passagens históricas do país. E hoje, homenageamos uma dessas passagens históricas, quando os edis de outrora trabalharam incansavelmente na construção de um documento da mais alta relevância, concatenados com o espírito democrático que raiava a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, um documento que é o mais importante diploma normativo que essa cidade pode prover aos seus filhos, a lei orgânica do município do Recife, a nossa Constituição. Respeitar a lei orgânica é mais que necessidade de primeira ordem, é uma obrigação. Nela estão consolidados os mais caros termos de convivência em uma sociedade justa e igualitária. Por ela, esta casa deve zelar, afastando de plano qualquer ardil tentativa de subjugá-la, resguardando e aperfeiçoando seu texto, para que se coadune sempre com os anseios da sociedade contemporânea. Dito isto, congratulo-me
Congratulo todos os vereadores que trabalharam na formação desse tão importante documento, aqueles que se foram e os que hoje aqui estão a celebrar essa data, dizer que honraremos a cada dia o tão valoroso trabalho de vossas excelências. Guardaremos no mais absoluto respeito toda a dedicação que tiveram ao povo do Recife em respeito aos senhores e à cidade que tanto amamos. Em nome desta casa, em nome deste Poder Legislativo, digo a todos, muito obrigado. Nesse momento, convido a todos para de pé ouvirmos o hino da cidade do Recife, executado pela Banda da Polícia Militar de Pernambuco. Nesse momento, encerra presente a reunião, convocando os senhores vereadores para segunda-feira, nesse mesmo local e horário regimental. Está encerrada a reunião. Vamos.